Olha aí, meu amigo, se você achava que a crise dos Correios não tinha como piorar, meu amigo, tá piorando pra caramba. É impressionante. Eu já falei de tudo aqui nesse canal. Atraso de salários, atraso do FGTS, atraso no pagamento de transportadores terceirizados, ameaçando parar as entregas dos Correios. E olha só, Correios deram um calote milionário de centenas de milhões de reais no plano de saúde do pessoal dos Correios, o Postal Saúde. Não pagam desde novembro do ano passado. E os hospitais estão suspendendo os serviços, parando de atender os funcionários conveniados dos Correios. Olha a situação até onde que isso pode chegar no momento, né? Em que os Correios colocaram a culpa mais uma vez, é claro, na taxa das blusinhas, dizendo que isso fez com que a receita da estatal caísse mais de 2 bilhões de reais. Sim, é fato que isso aconteceu, mas não explica tudo. Tem graves problemas de gestão dentro da estatal, inclusive relacionados a uso bastante questionável de recursos, coisas como gastos com propaganda, com Vale Peru e coisas similares. De fato, os Correios estão indo ladeira abaixo. Isso aí vai prejudicar um monte de gente, é claro, e já está prejudicando. Olha a situação que a interferência política tem causado nessa empresa. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, né, a questão começando aqui pelo Postal Saúde. Esse plano aqui foi criado lá em 2013 e tem 200 mil beneficiários, né? É uma operadora, né, de autogestão dos Correios para plano de saúde. Ao invés de terceirizar o plano, né, tem a Postal Saúde que faz a intermediação disso aí. São 200 mil beneficiários, funcionários e dependentes dos funcionários, né? 13 mil prestadores de serviço credenciados em todo o Brasil para atender os funcionários dos Correios. E bem, né? Obviamente, Postal Saúde precisa de repasses dos Correios para continuar pagando os contratos firmados. Pois bem, desde novembro do ano passado, a estatal não faz repasses para Postal Saúde. Os Correios não estão pagando o valor para custear essa atividade. Estamos falando aqui de 400 milhões de reais que não têm sido pagos. Mais um problema, né? Eu falei salários que não foram pagos lá, salários de janeiro. Aí os Correios falaram, não, isso é problema do sistema, que na hora de pagar deu erro, mas já estamos resolvendo. Depois falaram isso aí também para os transportadores, que não pagaram porque o sistema deu problema ali na hora e tudo mais. Parece que alguns transportadores pararam de prestar serviços mesmo para os Correios, suspenderam pelo menos momentaneamente. E também teve a questão do FGTS, os sindicatos acionaram os Correios para resolver essa questão e ficou aquele impasse e tudo mais, que eu não sei sequer se foi resolvido até o presente momento. E agora tem mais essa conta de 400 milhões de reais. Então, vários prestadores de serviços da área de saúde que fazem parte aí, né, estão juntos com a Postal Saúde para atender os beneficiários do pessoal dos Correios aí e tudo mais. Vários comunicaram que suspenderam as atividades, suspenderam o atendimento de forma unilateral. Por exemplo, né, Rede D'Or, Unimed, DASA, Grupo Cora, Beneficência Portuguesa, né? Enfim, vários serviços aqui foram suspensos de maneira geral. Então, o pessoal aqui, né, do sindicato reclamando também disso, né? Porque os funcionários contam com isso, né? Inclusive, eles custeiam esse programa, né? Eles falam que nós pagamos mensalmente, pagamos compartilhamento, né? Que é um valor alto, de acordo com o que ele diz aí. E olha só, se isso, né, de fato, provavelmente, isso vai, né, de fato, representar um problema, porque se os Correios estão retendo esse valor dos salários e não estão repassando, isso é uma coisa bastante complicada. O Postal Saúde custa cerca de 170 milhões de reais por mês, ou seja, se dia 10 de abril, essa semana, próxima semana, não houver nenhum repasse por parte dos Correios, então esse rombo vai para uns 600 milhões de reais, mais ou menos. E aí, né, inclusive, há o risco
de que a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, intervenha no Postal Saúde, justamente, né, porque quando há o descredenciamento unilateral de um plano de saúde, as prestadoras precisam justificar para a ANS nesse sentido, né? Então, parece que desde novembro, ali nos primeiros meses sem repasse, o pessoal da Postal Saúde conseguiu negociar com as prestadoras para elas continuarem atendendo os beneficiários. Só que realmente a situação se tornou insustentável até para as maiores empresas desse setor. Pois é, e a situação só vem piorando, meu amigo. Aí, é claro, a culpa é colocada aqui desse problema, né? Da taxa das blusinhas, porque isso reduziu consideravelmente as importações, especialmente de itens pequenos, coisas até R$ 250, mais ou menos, 280. Então, segundo os Correios, isso reduziu a receita geral da empresa em mais de 2 bilhões de reais. É claro que isso aqui é uma cagada enorme do governo Lula, é um caso bastante claro e emblemático, bastante elucidativo daquele, né, aquele termo, aquela expressão cunhada pelo Frederic Bastiat, o que se vê e o que não se vê. Ou seja, o governo planeja uma coisa com uma ação, uma tributação nesse caso aqui, que é arrecadar mais dinheiro, ajudar os amigos varejistas também. Importante frisar isso. Mas outras consequências menos visíveis são desprezadas. Por exemplo, essa aqui, os Correios ganhando menos dinheiro, tendo uma receita menor e se enfiando num buraco gigantesco, que é o que nós temos visto de maneira geral, né? Então, olha só, os Correios estimavam arrecadar quase 6 bilhões de reais com transporte de mercadorias só vindas da China em 2024. Na verdade, isso caiu para 3,7 bilhões de reais, né? É uma coisa assim, olha, uma coisa considerável. Por quê? Não dá para saber se esses números já eram realistas desde o princípio. A verdade é que havia sim já um aceno do governo no sentido de tributar esse tipo de importação, o que obviamente significaria, numa empresa corretamente gerenciada, fazer uma previsão mais realista de receitas, colocar mais o pé no chão, porque o cenário poderia mudar. Como mudou de fato, mas não botaram a expectativa lá em cima e a frustração foi gigantesca. Isso caiu para 3,7 bilhões. Então não dá para saber, eu arrisco dizer, posso estar sendo injusto, não tenho prova nenhuma disso. Arrisco dizer que chutaram esse valor aqui para cima mesmo na hora de fazer o orçamento, as previsões, para justificar gastos elevados em outras áreas, por exemplo, marketing, né, com aquelas empresas bastante questionáveis, eu já falei disso aqui no canal, inclusive, e outros gastos também, aumento de salário de dirigentes, enfim, né. De qualquer forma, o que se vê aqui, né, é que há uma queda considerável na arrecadação, isso é inevitável e aconteceu, de fato, aconteceu de verdade. E o rombo aqui nos Correios foi de 3,2 bilhões de reais em 2024. Agora, pare para pensar que, embora o rombo tenha sido gigantesco e, considerando os números aqui dos Correios, a maior parte veio disso aqui mesmo, da taxa das blusinhas, se você é bom de matemática, você já entendeu o meu ponto. Tem 1 bilhão de reais que não estão nessa história. Que justificativa há para uma estatal monopolista no setor de entrega de correspondências ter um prejuízo de 1 bilhão de reais? Realmente não parece fazer sentido para mim. E aí o que acontece? Salários são atrasados, encargos trabalhistas são atrasados e nem o plano de saúde dos funcionários dos Correios está a salvo. Muito pelo contrário, está comprometido há já muito tempo. Olha que situação. Que dia, senhores. Que dia que foi esta sexta-feira, que poderia ser 13. Mas na verdade dia 4 de abril, o dia que eu estou gravando este vídeo, não é o dia que você vai assisti-lo, obviamente. Mas, meu amigo, o que aconteceu? O mercado derreteu, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Mas é engraçado eu falar aqui do Brasil, porque eu até mostrei no vídeo, num dia anterior a esse aqui, falando, né, que o Donald Trump tá ajudando o Brasil, o dólar caiu, menor patamar desde outubro, aquela maravilha. Caramba, meu amigo, a gente não dá pra comemorar. Quando se é brasileiro, não dá pra comemorar. Alegria de pobre dura pouco mesmo. Olha aí,
O salto do dólar, quase 4%, chegando a 5,83, meu amigo. Revertendo todos os ganhos do real nas últimas semanas aí. Uma queda da Bolsa de Valores também revertendo queda. O pessoal saindo do Brasil, o gringo tirando dinheiro da Bolsa de Valores. Tá um Deus nos acuda. Tá um verdadeiro tormento esse negócio do mercado. Tudo isso por quê? Donald Trump anunciou tarifa para todo mundo agora no começo de abril, o dia da liberdade, sei lá o que uma coisa tem a ver com a outra, mas a China falou que vai retaliar. E o Trump falou que vai retaliar ainda mais. Então o mercado, meu amigo, ficou insano. As duas maiores economias do mundo prometendo tarifas recíprocas. O que vai acontecer? Para onde que isso vai? Bem, a aposta de todo mundo nesse tipo de cenário é caos, crise, recessão. E é por isso que nós temos esses números aqui nada agradáveis para nós conversarmos. Então, vamos tratar desse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito perto, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda nesse sentido para alcançar uma marca que é muito importante aqui para este canal, sem sombra de dúvidas. E se você quiser me apoiar ainda mais financeiramente, torne-se membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olhando aqui, né, os gráficos do site Poder 360, o que aconteceu foi o seguinte, né, a China decidiu adicionar 34% a mais, né, adicionar a mais é ótimo, né, somar 34% nas tarifas já existentes contra os Estados Unidos, ou seja, subiram pra caramba as barreiras alfandegárias, que isso aí vai tornar praticamente inviável uma série de produtos lá na China, né, produtos americanos circulando na China. E aí, meu amigo, o pessoal começou a precificar isso de maneira geral. Olha o que aconteceu com o dólar. Então veja que ele estava numa queda constante aqui desde dezembro do ano passado, praticamente constante essa queda, desde o dia 18, que foi quando nós tivemos aquele pico de quase R$ 6,30, vem numa queda constante desde então, que basicamente é uma correção do mercado. Eu já expliquei que você tem sempre um pico com uma correção, um pico, uma correção, um pico, uma correção. Com, né, o fenômeno a ser notado de que toda vez que você tem uma correção, o piso, o novo piso é maior do que o piso anterior. Então, na prática, você olha o gráfico no longo prazo, ele está crescendo, está subindo, com altos e baixos na média, e no longo prazo ele sobe. O dólar sempre se valoriza frente ao real. É quase algo assim, é indiscutível. Agora, né, você pode ver que essa queda, essa correção foi bruscamente interrompida, uma correção íngreme, tá? Ficou principalmente íngreme a partir da posse do Donald Trump. Ela foi corrigida pelas instabilidades que vieram depois, como você pode ver aqui com esse leve aumentar. Depois houve a queda recente, chegando até os patamares que nós vimos aqui, que eu repercuti no canal e tudo mais, menores valores desde outubro, inclusive. Aí, meu amigo, chega a sexta-feira negra, dia 4 de abril, quando o dólar salta para quase 5,84, 3,7% de aumento apenas em um dia. E como o dólar estava caindo, né, no cômputo da semana, na verdade, o dólar subiu apenas, né, 1,27%. Mas veja que isso aqui é uma tendência, tá? Essa alta aqui, na minha opinião, é uma tendência porque o cenário de incerteza que nós temos visto é uma tendência. Então não vai ser revertido rápido. Não vai ser segunda-feira o mercado está pacificado. Não. Acho que o mercado vai acordar de muito mau humor na segunda-feira, sem sombra de dúvidas, né? Então, há esse risco de fato aqui de uma guerra comercial global, o que é um problema generalizado e vai respingar em todo mundo, inclusive, meu amigo, aqui em nós brasileiros. Então a gente chega à Bolsa de Valores, né? Ela caiu quase 3% só hoje e está caindo 3,52% essa semana. A Bolsa brasileira está derretendo, essa é a verdade, por causa dessas incertezas. Levando em consideração que as grandes empresas brasileiras da Bolsa dependem fortemente da China, e com todo o impacto que isso aí pode causar na economia chinesa, uma economia que já está bastante combalida, fica fácil entender por que o Ibovespa está perdendo valor.
Algumas ações, é claro, estão subindo, né? Pontualmente você acha boas oportunidades, ações sólidas, resilientes, mas a bolsa de valores, a cesta de ações, ela tende a ser mediana. Então acaba tendo um impacto muito considerável quando você tem uma situação sistêmica como essa aqui. Acaba repercutindo em tudo. E a verdade é que está caindo geral, não é só a bolsa brasileira. Olha aqui as principais bolsas do mundo no dia de hoje. Todas, absolutamente todas estão caindo. Seja na análise da variação do dia, seja na análise da variação da semana. Com destaque, é claro, para as bolsas norte-americanas que estão caindo aí. A Dow Jones, no melhor cenário, caindo quase 8% na semana. Nasdaq caindo mais de 10% na semana, todas elas caindo mais do que 5% apenas hoje. São as piores? Não, tem bolsas piores. Aqui na bolsa da Itália está caindo 10,5%, enfim, né? A bolsa de Xangai está até resiliente, conforme você pode ver aqui, um índice bem pequeno. Agora a bolsa brasileira, conforme a gente viu, está num patamar bastante crítico. É uma queda muito grande para uma bolsa que nem está tão... está diretamente envolvida com os Estados Unidos. É muito mais uma questão circunstancial, de fato. E é o ponto importante dessa história. Nós não estamos preparados para isso, para enfrentar uma crise, um choque de tarifas, um choque de protecionismo, uma guerra comercial generalizada. O Brasil não está preparado para lidar com essa situação. Se estivéssemos fazendo aqui o dever de casa certinho, preparando a economia, tendo uma economia robusta, estável, com reformas bem estruturadas, com gastos públicos contidos, com a inflação dentro da meta, taxas de juros num valor real modesto, não os juros absurdamente altos que nós temos aqui, se tivéssemos um cenário desse tipo, nós conseguiríamos lidar bem com a crise. Ainda iríamos sofrer, é claro, sentir os impactos, é natural que isso aconteça. Mas não seria a tragédia que provavelmente vai ser. O Brasil hoje não pode se dar ao luxo de lidar com uma crise econômica. O Brasil tem quase uma recessão só por conta de si próprio, só olhando o cenário interno. Agora, some a isso toda essa guerra tarifária que está repercutindo aqui no mundo todo, fazendo as empresas norte-americanas perderem trilhões de reais em valor de mercado em apenas um dia, né? E aí o pessoal mede o risco Brasil a partir daí. Disso mesmo que eu falei, uma situação de risco elevado de maneira global e o Brasil com risco potencial interno, o que acaba agravando ainda mais o cenário. Então, olha a comparação aqui do risco Brasil, né? Os pontos do risco Brasil, considerando os dias desde 2019 até agora em 2025. Não sei por que trazem o Bolsonaro lá atrás, só para mostrar que ele está pior do que o Lula hoje. É verdade, mas olha essa tendência de alta. Ah, tudo bem que caiu 2 pontos. Meu amigo, isso aqui é irrelevante de uma semana para outra. O importante é o seguinte, que um ano atrás, estávamos com 148 pontos no risco Brasil. Isso saltou para 183 pontos base. E olha aqui, além disso, né, até quarta-feira só, meu amigo, né? Imagina até hoje, sexta-feira, com essa queda na Bolsa de Valores. O investidor gringo retirou mais de R$1 bilhão da Bolsa de Valores em abril até quarta-feira, ou seja, 1 e 2 de abril, né? Quarta-feira foi dia 4 mesmo, tá? Foi dia 2 de abril, isso mesmo. Então, em 2 dias do mês de abril, o investidor gringo tirou mais de R$1 bilhão e provavelmente até agora, hoje, dia 4 de abril, tirou muito mais dinheiro de maneira geral. No ano, o saldo está positivo ainda em quase R$10 bilhões, mas nesse andar da carruagem vai se reverter muito rapidamente, né? Então tá aí o grande problema do Brasil hoje. Não dá para controlar isso. Controlar as tarifas do Donald Trump, a guerra comercial, não dá para controlar. O Brasil não consegue controlar isso. O que o Brasil poderia fazer é resolver os problemas internos, que isso dá para fazer, e ter uma estrutura, uma solidez suficiente para lidar com esse tipo de problema sem cair por completo, sem desabar de uma forma terrível. Infelizmente, o Brasil não está preparado para lidar com essa situação. Meu amigo, a situação econômica global continua bastante incerta, bastante instável. Agora, o JP Morgan elevou a probabilidade de recessão para 60%. Pois é, meu amigo, é uma alta probabilidade, portanto,
se as tarifas forem mantidas, ou seja, no atual patamar. Se as coisas continuarem assim, temos um risco de 60% de enfrentar uma recessão, meu amigo. É um cenário bastante complexo, de fato. No mesmo momento em que nós vemos um turbilhão de mudanças, o dólar disparando, bolsas derretendo ao redor do mundo. Vou falar disso em outro vídeo que eu não sei se sai antes ou depois desse aqui, ainda não me decidi. Mas o petróleo, por exemplo, caiu ao menor patamar desde 2021. O preço do petróleo está derretendo em função de todo esse cenário de incerteza. E isso aqui ajuda a corroborar a tese do JP Morgan a respeito de recessão, porque olha só, o preço em queda do petróleo escancara o risco de recessão de fato. Ou seja, isso aqui é um indicador, é um termômetro de que os mercados estão sim já precificando uma recessão, um momento econômico bastante complicado. Vamos então conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é a opinião do pessoal do JP Morgan? Aqui o senhor Bruce Kasman, que é o economista-chefe do JP Morgan, acredito que seja o careca aqui, falou o seguinte, né? Que antes tinha 40% de risco de termos uma recessão na economia global este ano, tá? Isso aqui não é para o longo prazo, não. Isso é para 2025. A chance estava em 40% anteriormente, subiram para 60%. Então já é a chance majoritária nesse sentido. Obviamente, mantidas as condições atuais. Tudo pode mudar, né? Pode mudar para melhor, pode mudar para pior. Pode ser que nas próximas mudanças, nas próximas semanas, o JP Morgan bote 100% de certeza, chance total de que haja uma recessão. Vai saber, né? Torço para que haja uma reversão desse cenário. É claro, uma melhora disso aí. Não quero recessão, absolutamente. Mas, né, ele descreveu as tarifas atuais como o maior aumento de impostos sobre as famílias e empresas desde 1968. Inclusive pelo risco, né, de que haja retaliações por outros países, como aconteceu com a China. Nas palavras dele, haverá sangue. Pois é, meu amigo, já aconteceu isso, né? Os mercados estão derretendo, de fato, estão sangrando mundo afora. Inclusive a Nasdaq, né, as bolsas norte-americanas estão sofrendo bastante de maneira geral, né? Agora, obviamente, né, isso aqui não é a opinião geral do JP Morgan. Alguns aqui acreditam, né, são um pouco mais cautelosos no tipo de abordagem e tudo mais. Só que sim, o papo de recessão, a palavra recessão, aparece com cada vez mais frequência em Wall Street, no pessoal do mercado financeiro lá dos Estados Unidos. Então, realmente, é um risco que se torna cada vez mais possível. Não é uma certeza absoluta, é claro, né? Ninguém sabe mensurar neste momento os impactos disso aqui, porque, vamos lá, né, meu amigo? A verdade é que nenhum desses economistas atuais viu algo do tipo sendo feito. Se a gente considerar os 68 que ele falou ali, nenhum dos economistas atuais era ativo naquela época. Se tiver, um percentual muito pequeno. Então, quem já vivenciou isso? É como prever o que aconteceria lá atrás com o Covid. Ninguém tinha vivenciado nada como isso. Era uma coisa muito mais especulativa do que racional, de fato. Muito menos empírica do que poderia se imaginar. Isso aqui também pode ser uma análise mais no chutômetro do mercado financeiro, como eles gostam de fazer, diga-se de passagem, do que uma certeza. Agora, dado o atual cenário, as implicações disso e toda a repercussão em outros países, as próprias retaliações que foram citadas aqui pelo cara do JP Morgan, não é impossível vermos esse cenário, não. E cada vez mais parece que temos indícios de que estamos sim caminhando para uma recessão generalizada. Pois bem, olha só. O petróleo caiu ao seu menor preço desde 2021, né? Cadê o valor do Brent aqui do petróleo? Eu não sei onde que tá, se tá escrito aqui em algum lugar. Eu tinha separado para a gente ver o valor do petróleo, né? Mas enfim, caiu pra caramba, né? Aqui, ó, 67 dólares, isso aí, o barril, do tipo Brent, que é o menor patamar desde agosto de 2021. Ou seja, nem quando
a Rússia invadiu a China, o petróleo chegou a esse patamar aqui, né? Realmente é uma coisa bastante significativa de maneira geral. Então, isso aqui é o mercado já precificando problemas futuros. O pessoal faz uma análise aqui, inclusive, né? Pessoal da Veja, que falando, né, que o petróleo caiu 15% em 2 dias. Meu amigo, tenso isso aqui de fato, né? Chegou a bater 64 dólares por barril. Aqui já é o pior patamar desde a época auge lá da pandemia, né? Meados de 2020, de fato. E o que que acontece? O pessoal do mercado está temeroso para com a economia, com o futuro da economia. Então, o pessoal acredita, né, que com todas as tarifas, com todas as retaliações, a guerra comercial que deve acontecer, a economia vai sentar, vai parar de ter o crescimento econômico pujante que muita gente esperava, né? Ou nem vai ter, porque não chegou a ter esse crescimento ainda. Havia uma expectativa de recuperação por agora. Provavelmente não teremos isso aí. E se não tivermos isso, não teremos um consumo energético muito alto ou em crescimento. Ou seja, a demanda por petróleo não vai crescer tanto assim. E o pessoal já tem, então, arrefecido o seu interesse no ouro negro. Ou seja, está caindo a demanda, logo o preço vai cair junto. É o que tem acontecido de maneira geral. Então, é o mercado já precificando a situação econômica que nós estamos vivenciando. Os temores, porque ainda estamos na casa dos temores. Alguns países, por exemplo, voltaram atrás, retrocederam e diminuíram as suas tarifas que eram aplicadas aos Estados Unidos, de maneira que o Trump pode eventualmente reduzir tarifas ou mesmo suspendê-las nesses casos. Temos também a história da Argentina, que, ao que algumas notícias indicam, estaria negociando com os Estados Unidos tarifa zero, tanto de importação quanto exportação. Pode ser um indicativo de uma alternativa sem barreiras alfandegárias de fato. E enfim, tem várias formas de analisar isso aí, para onde que pode ir. Pode sim ter retaliações grandes, como provavelmente terá na China. E o Trump falou que já vai retaliar se isso acontecer. E aí, os dois maiores mercados do mundo brigando dessa forma, um taxando o outro, um tarifando o outro, para onde que isso vai? Bem, o que o mercado está mensurando é que nós vamos seguir para uma torrente de queda econômica. É absurdo pensar isso nesse momento? Não, não é absurdo. Só é interessante a gente olhar o quanto que um país como os Estados Unidos ainda é relevante no mundo. Muita gente falou que não, nova ordem mundial, e que os Estados Unidos não são mais aquela coisa toda, e tá caindo, vai ser suplantado pela China até, sei lá, 2030. E bem, meu amigo, tá aí. Só o presidente dos Estados Unidos chegar e falar que vai tarifar todo mundo, tem uma coisa que tá dentro da prerrogativa dele. Eu não concordo com essa abordagem, mas ele tem o direito à prerrogativa de subir tarifas como ele quiser. É diferente de invadir uma Groenlândia, por exemplo, que aí já seria uma agressão de fato. Mas elevar as próprias tarifas, aí ele faz como quiser, dentro da liberdade, como o Brasil faz, como tantos outros países fazem. Mas ninguém impacta tanto quanto os Estados Unidos, essa é a verdade. E hoje o mundo todo está falando de recessão, usando essa palavra, pois é, meu amigo, por causa do Donald Trump. Então, meu amigo, seguimos com a novela do consignado CLT, consignado social, empréstimo do Lula, como você preferir. Pois é, para surpresa de ninguém, exceto do governo, a taxa de juros é muito mais elevada do que a expectativa. O pessoal estava falando aí 3%, 4%, pessoal do governo. Em alguns casos, a taxa chega a 6% em algumas instituições. Meu amigo, 80% ao ano, mais ou menos. Aquele jurinho de agiota delicioso para ferrar com o trabalhador brasileiro, deixar ele ainda mais endividado do que já está. Pois é, né? E de maneira geral, já foram emprestados 3,3 bilhões de reais em 2 semanas de programa. Está muito aquém daquilo que o governo Lula gostaria. Essa é a verdade. A previsão é de 100 bilhões de reais. Então, pelo andar da carruagem, seguindo esse padrão aqui, né, a gente precisaria aí de mais ou menos mais do que um ano para chegar nesses 100 bilhões de reais. Ou seja, nesse ritmo, não vai. Pode ser que a partir de 25 de abril
a coisa melhore em matéria de fluxo de recursos de fato, né? Verdade, contudo, é que a Caixa e o Banco do Brasil estão carregando isso aí nas costas. Eu já falei aqui no canal desse ponto de forma específica. E só na Caixa a demanda está na casa dos 30 bilhões de reais, a quantidade de pedidos de empréstimos que foram feitos, né? E aí, é um bom negócio? Isso aí é uma coisa interessante para a Caixa assumir? Meu amigo, eu já expliquei aqui no canal, isso é uma furada terrível para todos os envolvidos. Até para o próprio Lula, um grande erro estratégico, na minha opinião. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Voltando aos juros. Primeiro falando desse ponto que... Vamos lá, todo mundo já sabia disso. O governo estimou que as taxas seriam de cerca de 3,5% ao mês. Que não é pouca coisa não, deve dar uns 40% ao ano isso aqui. Então é um patamar bastante considerável, embora seja sim menor do que o que costuma se praticar em matéria de consignado. Seria uma redução de fato. Agora, a realidade é que algumas instituições financeiras estão oferecendo 6%. Eu fiz um vídeo lá atrás que o JP Morgan fez alguns testes dentro dessa plataforma de empréstimos, umas simulações para ver como se comportaria. E eles estavam apontando isso mesmo, juros na casa dos 6% ao mês. E mais do que isso, eles pediram 12 parcelas, os bancos estavam oferecendo 15, 16 parcelas. Por quê? Para ganhar mais dinheiro em cima desses juros, obviamente. Então, trata-se aí de um negócio que é visto como os bancos como sendo arriscado. É simples assim de entender. Por que a taxa é elevada? Porque o risco é alto. É sempre assim que funciona em matéria de empréstimos. Consignado nada mais é do que uma modalidade de empréstimo, obviamente. Então, já era natural, já era esperado que a taxa fosse elevada. Agora, de onde que o governo tirou que ia ser 3,5% ao mês, eu não sei. Primeiro de tudo, esse negócio aqui de empréstimo CLT começa lá atrás com a tentativa de acabar com o saque aniversário do FGTS. O plano do governo era oferecer essa modalidade para conseguir taxas de consignado inferiores à antecipação do saque aniversário. Você sabe, antecipação é como um consignado disso aí também. Só que é uma sacanagem, né? O governo, de fato, querer acabar com o saque aniversário do FGTS, porque tem uma grande parcela dos usuários dessa modalidade que nunca fizeram a antecipação do saque aniversário, nunca fizeram consignado. Ou seja, agora as pessoas teriam que pagar juros para ter um dinheiro que elas poderiam ter sem juros antes, na modalidade anterior. Mas o governo acabou cedendo, não acabou com o saque aniversário do FGTS, não, né? Agora, qual que é realmente o problema e que tem causado a frustração do governo em vários aspectos? Frustração no sentido de não ter muitos empréstimos, né? 3,3 bilhões apenas em 2 semanas. E também a frustração relacionada à taxa de juros. É muito simples, isso aqui é extremamente arriscado e os bancos sabem disso muito bem. Por quê? Como que funciona esse negócio aqui do consignado CLT, consignado da carteira de trabalho digital? A garantia é o fundo de garantia, né? A garantia desse consignado é o FGTS depositado do trabalhador. E pode ser usado até 10% do FGTS para dar essa garantia. E aí vamos lá, né? Tem muita gente que tem grandes valores substanciais depositados, mas não é todo mundo, na verdade é a menor parte das pessoas. Pensa aí, para você dar uma garantia de 10 mil reais com o seu FGTS, você teria que ter 100 mil reais depositados. Ah, mas a multa rescisória pode ser integralmente dada como garantia também. Beleza, mas e se o camarada for demitido por justa causa? Se ele pedir demissão, não tem multa rescisória nesse caso. Aí os bancos, obviamente, sabem disso, é claro, fizeram a conta desse risco, do risco envolvido nisso aí. Olharam assim, né, pensaram, pô, se o cara pedir demissão,
a gente vai ter acesso só a 10% do FGTS dele e não tem multa rescisória. E não vai ter de onde descontar esse valor porque ele vai dar baixa na carteira, então não vai ter o desconto do consignado. Vamos ter que arcar com esse prejuízo. O que nós vamos fazer? Aumentar a taxa de juros e conceder empréstimo só para quem tiver uma condição melhor. Por exemplo, aqui, né? A média aqui, o valor médio do empréstimo está em R$ 6.200. Então veja que o valor não é expressivo, não é gigantesco. E também não tenho para mim, né? Ele está direcionado mais para pessoas com um FGTS maior, com um saldo maior. Tipicamente pessoas que têm um salário maior, por isso que o fundo é bastante expressivo. Ou gente que já tem muito tempo de carteira assinada, subentende-se que são pessoas que têm uma estabilidade legal no seu emprego, né? Então, eu acredito que esteja sendo direcionado nesse sentido. Isso ajuda a explicar por que tivemos aí milhões e milhões de simulações, né? E apenas aqui, quantos que foram concedidos? 500 e poucos mil, 523 mil contratos, né? Então, ao todo, 3 bilhões de reais. Olha aqui, né? 3,3 bilhões de reais concedidos, em média R$ 6.200. E quem está carregando isso aqui nas costas? Caixa Econômica e Banco do Brasil, é claro. Por quê? Porque são bancos estatais. O governo está mandando esse pessoal emprestar, ainda que com risco, e puxando as taxas de juros para baixo, tá? Caixa e Banco do Brasil não estão praticando aqueles 6%, não. Aquilo ali é Nubank, uma ou outra fintech por aí que quer pegar um capital de risco nessa história. Agora, veja aqui que a demanda pela Caixa, né, por empréstimos da Caixa, está lá em cima, 30 bilhões de reais, né, ao que tudo indica. O pessoal acreditou na Caixa que chegaria a 10 bilhões de reais, isso veio muito mais elevado, é claro, né? Pois bem, a Caixa Econômica vai liberar isso aí, vai dar esse tipo de recurso, né? Hoje ela já é responsável por 30% de todos os contratos. O Banco do Brasil deve ser responsável aí por mais 30%, 40%, não sei. Então, todas as outras instituições estão com uma parcela pequena nesse momento ainda. Ou seja, né, a Caixa é disparado aí junto com o Banco do Brasil os que estão viabilizando essa história. E no fim das contas, isso aqui tem tudo para ser mais um grande fracasso do governo Lula. De fato, já decepciona, já desaponta o governo. Se não fossem os bancos estatais, isso não teria rolado. Esses empréstimos estariam na casa dos milhões de reais ainda, o total, o montante, porque o risco é muito elevado e essa taxa de juros alta explica justamente isso. Não é um empréstimo consignado que tenha uma garantia mais robusta, como acontece com o consignado do INSS, por exemplo, que você tem um indivíduo ali que tem um benefício previdenciário, uma aposentadoria que é garantido. Ele não vai deixar de receber aquela aposentadoria, a não ser que ele morra, obviamente, né? Mas ele não pede demissão da aposentadoria, não para de receber. Aquilo ali é definitivo, é o próprio INSS que retém isso, passa para o banco, muito mais simples de resolver. Agora, esse consignado CLT aqui é uma furada, de fato, em vários aspectos. Uma furada para o trabalhador, porque a taxa é absurda. Já falei aqui no canal, se o cara tá devendo cartão de crédito, se o cara tá devendo, sei lá, um consignado pior, vale a pena migrar para isso aqui sim. Agora, né? Para quem não consegue guardar valores suficientes para se manter adimplente com cartão de crédito, por exemplo, essa pessoa vai conseguir perder, entre aspas, né, 35% até do seu salário nesse consignado? É pouco provável, mais provável é que a pessoa dê baixa na carteira e fique com essa dívida nova no lugar, porque é muito mais favorável agir dessa forma. De maneira geral, não é bom para o trabalhador, não é bom para os bancos, porque eles não estão entrando de lavada nisso como era de se esperar, e não tem sido bom para o governo Lula, que acabou ficando queimado nessa história, porque parece, com razão, que está tirando dinheiro do trabalhador e dando para o amigo banqueiro, né? Pois é, meu amigo, cada vez mais aparecem estranhezas, coisas bastante questionáveis relacionadas ao Banco Master, sim, aquele que vai ser salvo pelo BRB numa transação bastante questionável. Eu já falei disso aqui no canal, inclusive, e agora surgiu a notícia de que o Rio Previdência, que é o fundo de pensão, fundo de aposentadorias do estado do Rio de Janeiro, ou seja, que supostamente garante a aposentadoria dos funcionários públicos
do estado do Rio de Janeiro, do governo estadual, esse banco estava muito posicionado em CDBs do Banco Master. Aliás, em títulos do Banco Master que não são CDBs, sem garantia do Fundo Garantidor de Crédito do FGC. Na verdade, 10% do patrimônio da Rio Previdência estava alocada nesse fundo aqui. Mais um problema que aparece nessa história, no momento em que o próprio BRB começa a ficar sob suspeita, pelo menos do ponto de vista da viabilidade econômica. Não é um bom negócio para o banco, ao que tudo indica. Olha só, o pessoal da S&P colocou a classificação da BRB em observação. Então, não diminuíram a nota nem nada disso, mas afirmaram, obviamente é uma coisa bastante gritante, que a aquisição do Banco Master pode representar a entrada no balanço do BRB de ativos, abre aspas, né, ativos cujo perfil de risco ainda é incerto. Pois é, meu amigo, olha, quanto mais se cava, mais cadáveres se encontra nessa história do Banco Master. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, eu me achando um grande trouxa por ter um CDB do Banco Master. Sim, eu tenho, já falei isso aqui no canal, é uma merreca que tá morrendo lá, pagando 10,5% ao ano, tá lá falecendo o meu dinheiro até 2027. Então, né, mas é uma merreca mesmo, um valor pouco expressivo. Mas eu me achando um trouxa por ter dinheiro nesse negócio do Banco Master e tudo mais. E olha só, meu amigo, Previdência dos servidores do Rio de Janeiro, dos funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro, muito comprometido com isso aí. Olha só, R$ 1 bilhão praticamente foram colocados nessa operação lá do Banco Master, que não é um CDB, né? Olha só, são 235 mil servidores estaduais que dependem desse negócio Rio Previdência. Foram 960 milhões de reais alocados em letras financeiras. Isso aqui não é exatamente 10% do patrimônio mesmo, que não chega a 10 bilhões de reais, mas é uma montanha de dinheiro, se você para pensar. Então, esse negócio aqui de letras financeiras, isso não é o CDB, não é a mesma coisa que CDB. E eles não têm proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, o risco é muito mais elevado. Tudo bem que eu não sei até que ponto o Fundo Garantidor de Créditos iria cobrir isso aqui, R$ 1 bilhão, né? Já não basta ali a metade do FGC estar comprometido com os CDBs do Banco Master, em valores até o final do ano passado, ou meados do ano passado, nem está atualizado, a gente nem sabe quanto que é de fato. Então, qual que é o problema envolvido nessa história? Lá em 2023, 2024, nesse momento, o que aconteceu? O Banco Central deu uma endurecida nas regras relacionadas à emissão de precatórios e CDBs, né? Então, em 2023, na verdade, o Banco Central fez uma limitação nisso aí, que era o grande filé mignon do Banco Master. Ele pegava dinheiro à torta e à direita, oferecendo aqueles CDBs malucos lá nas alturas, né? Que os influenciadores digitais de finanças viviam recomendando para todo mundo aí, inclusive o otário aqui que entrou nessa brincadeira. Só que aí o Banco Central limitou essa história. O que o Banco Master começou a fazer? Começou a fornecer letras financeiras com uma rentabilidade maior, obviamente, porque o risco era muito mais elevado do que o CDB. Então foi nessa aí que a Rio Previdência entrou, aportando bastante de fato. Então, o Banco Master, só em 2024, emitiu 2,1 bilhões de reais em letras financeiras, sendo que a quase totalidade disso tem um vencimento inferior a 5 anos. Ou seja, né, então você para pensar. Banco Master emitiu 2,1 bilhões de reais em letras financeiras porque estava enrolado com o negócio lá do CDB que não podia mais emitir. E quanto que o Rio Previdência aportou? 1 bilhão de reais. Ou seja, a Rio Previdência é responsável por metade desse financiamento praticamente do Banco Master. Aí eu te pergunto, por quê? Para quê
Vamos tentar descobrir isso aqui, não é? Mas veja só a situação, né? O presidente da Rio, como é que é? Rio Previdência, senhor Davis Marcon Antunes, olha só, não é economista, não é gestor de nada, ele é formado em direito, não sei se é advogado, tem pós-graduação em como é que é? Direito empresarial, esse tipo de coisa assim relacionada à gestão legal de empresas, mas não é um especialista na área, não é especialista em investimentos, até onde eu sei, não. Botaram esse cara para gerir a Rio Previdência, né? Enfim, obviamente o senhor Rafael Schioser aqui da FGV fala que esse grau de exposição que o Rio Previdência acabou assumindo é muito perigoso de fato. Então, realmente, né? Ele falou que né, é possível aí investir em ativos com algum risco de crédito para elevar a rentabilidade de fato, mas o valor comprometido geralmente é muito baixo dentro desses fundos para não prejudicar a própria sustentabilidade do fundo. É mais para ter uma exposição a algo que pode vir a se valorizar muito ou a ter um retorno muito interessante e acabe em algum momento assim ter uma assimetria mais favorável. Agora 10% realmente é um negócio bastante complicado, bastante questionável, porque né, o Banco Master já não era assim um banco muito bem visto há algum tempo. Investimentos em 2023, 2024, isso é muito recente, já havia um sinal amarelo de fato aqui, né? Então, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está investigando esse tipo de coisa. Houve uma recomendação aqui em dezembro do ano passado que não fossem feitos mais investimentos pelo Rio Previdência no Banco Master justamente por causa desse problema, né? E também o Tribunal de Contas Estadual ordenou que esse fundo de previdência dos servidores apresentasse os critérios que foram utilizados para embasar esses aportes aí, né? Também aqui a comprovação de que houve cotação com outros bancos. E aí, né, tem relatórios aqui da Secretaria-Geral de Controle Externo apontando falhas graves nesse sentido. Por exemplo, né, os aportes foram feitos sem o aval do Conselho de Administração, com justificativas frágeis e sem análise de risco aprofundada, né? Inclusive aqui a Rio Previdência não esclareceu de fato nada nesse sentido. Então o próprio Tribunal de Contas do Rio falou que não tem comprovação de ilegalidade ainda, mas o negócio está muito estranho. Isso soa até parecido com, por exemplo, o investimento lá do pessoal da Previ, não é isso? Eu já tratei aqui no canal sobre esse tema, o pessoal investindo pesado em ações da Vale, uma carteira de renda variável muito exposta, muito abrangente, muito relevante dentro do montante. Os fundos de pensão costumam sim ter renda variável, mas não nessa proporção. E uma exposição grande numa empresa cíclica, que o tempo já mostrou que é cíclica de fato e que acabou representando um grande prejuízo para o fundo de pensão no ano passado, fora outras empresas também que investiram majoritariamente nisso, sabe-se lá por qual motivo. Desconfiamos no caso da Previ que o governo Lula tem interesse em assumir um controle maior sobre a Vale por meio dos fundos públicos. Agora, Rio Previdência, qual seria o interesse nesse sentido? Não sei por que investiram no Banco Master, mas isso aqui pode também ajudar a justificar ou a explicar, explicar a aquisição do Master pelo BRB. Seria uma tentativa de salvar um fundo de previdência, além de outros fatores, o próprio FGC, mas um fundo de previdência que poderia perder a sua liquidez, perder a sua solvência, se esse negócio do Banco Master fosse por água abaixo, porque não tem fundo garantidor de crédito para assegurar isso. Olha só, o BRB realmente está agora com o risco de ter a sua nota de crédito rebaixada, porque é operação muito questionável de maneira geral, e além disso estamos, né, diante de uma situação que, conforme eu falei, cada vez mais que você aprofunda mais a investigação, pior o cenário fica. E aí, quem tem interesse nessa história? Quais são os interesses e até onde isso vai parar?
Pois bem, vou deixar recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal um vídeo em que eu falo sobre a questão do Banco Master também em mais detalhes, para você continuar assistindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.